Então, pessoal, então vamos falar sobre GPS, né? Para vocês que estão no sexto ano do ensino fundamental, a gente vai dar uma pincelada bem rápida sobre o que seria o GPS, porque é algo que está presente na vida de vocês, está no dia a dia, né? GPS, logicamente, que é a sigla, né, de Sistema de Posicionamento Global, mas em inglês, né, na língua inglesa. Na verdade, Estados Unidos criou esse sistema. Por que a gente chama de sistema? Justamente porque é um conjunto de instrumentos, principalmente satélites, estações terrestres e aparelhos receptores. Então, são três instrumentos que conectam entre si, né? Depois a gente vai ver mais ou menos como funciona isso. E a partir daí você tem informações importantes de localização e posicionamento na superfície terrestre. Então é só para você entender mais ou menos o que seria então o GPS. Então é um sistema de posicionamento global, sistema justamente porque envolve mais de um instrumento, né? No caso, tem um satélite lá em órbita, depois você tem as estações terrestres, que são grandes antenas espalhadas em alguns pontos do planeta, algumas regiões do mundo, né? E os aparelhos, né? Que é o que os aparelhos que vão captar os sinais enviados, né? Cada um quando liga o seu GPS, o seu celular, o seu aplicativo que esteja acoplado ao GPS, tem acesso, tá? Então, os Estados Unidos é o detentor dessa tecnologia. Isso é importante que a gente diga. Ou seja, Estados Unidos criou o sistema e durante um período, pessoal, Estados Unidos manteve esse sistema bem fechado, só para uso militar. Por quê? Porque, na verdade, Estados Unidos estava num conflito com um país que existia, chamado de União Soviética, né? Então, esse conflito que durou durante muitos anos, de 1945 até 92, quando a União Soviética deixa de existir, então havia uma disputa, né, em geral, que era disputa armamentista, tecnológica, até a corrida espacial entrou nessa disputa, né? E a disputa era entre Estados Unidos e União Soviética, muito bem lembrado, é o período chamado de Guerra Fria. Essa disputa ela vai se encerrar na década de 90, porque a União Soviética deixa de existir enquanto nação, né? E aí, no lugar da União Soviética, fragmenta-se em várias repúblicas, dentre elas a Rússia, né? Que passa a ser a herdeira do legado soviético. Então, o que eu quero dizer para você? Que Estados Unidos praticamente manteve o sistema como uma forma de uso militar. O interessante é que a partir, principalmente da década, a partir do ano 2000, olha só, é bem recente, gente. A partir de 2000, Estados Unidos disponibilizou esse sistema de GPS para o mundo inteiro, para uso popular, popularizou-se. Porém, Estados Unidos continua tendo o controle, vamos dizer assim, dessa tecnologia. Tá? Até porque os satélites fabricados são geralmente satélites americanos, né, que estão em órbita. Porém, nós já temos satélites da China e da Rússia tentando substituir o sistema de monopólio dos Estados Unidos. Então, possivelmente no futuro, nós tenhamos um sistema semelhante, talvez, criado ou pela Rússia ou pela China e seus aliados aí para fazer um contraponto aos Estados Unidos. Mas, por enquanto, o GPS é de domínio exclusivo dos Estados Unidos. Tá? Agora, como que o GPS se popularizou, na verdade? O uso do GPS, então, mesmo sendo liberado desde 2000 para a população em geral, o uso do GPS ele passou a ser popularizado com a chegada da internet. Lembrando, pessoal, que para você ter acesso às informações, para você ter acesso às informações de GPS, você não precisa de acesso à internet. Então não precisa de internet. Porém, o acesso à internet agiliza esse processo e popularizou
ajudou a popularizar a partir dos smartphones, dos celulares, dos aplicativos, né? Então hoje, basicamente, o transporte, hoje eu posso dizer para você que o transporte depende quase que 80% de GPS, né? Hoje as pessoas utilizam o GPS como forma de transporte e locomoção, seja em automóveis de passeio, seja em transporte de cargas e até esses aplicativos de mobilidade urbana, como Uber e assemelhados, né, que existem. Então, a partir daí, os aparelhos de celulares passaram a ser equipados com sensores, né? Então, e esses sensores utilizam informações de GPS. Então, isso fez a popularização do sistema, tá? Como que funciona o sistema? O sistema funciona o seguinte, você tem um satélite de GPS. Esses satélites, atualmente, eles estão em órbita, em órbita na Terra. A própria página 104 tem uma figura mostrando mais ou menos, né? Uma imagem mostrando esses satélites. Esses satélites um total de 32 satélites, tá? Só que fica em operação efetivamente 24 deles. Então 24 estão funcionando. Esses outros, né, que são 32, o que resta fica como sobressalente. Se der problema em algum, eles acabam sendo substituídos, tá? Esses satélites têm uma duração em média de 15 a 20 anos. Né? Mesmo no espaço, eles sofrem avarias, eles sofrem deterioração, ou seja, eles precisam de reparos. E esses reparos são feitos, né? Alguns são feitos a partir de estações aqui na Terra, né? E outros são feitos a partir de sondas, né? Que estão lá no espaço, inclusive na Estação Espacial Internacional, que recentemente enviou astronautas, né? Recentemente vocês viram lá nos Estados Unidos, depois de 10 anos, pessoas foram para o espaço novamente, tá? Então os satélites, como que funciona? Você tem os satélites que giram em torno do planeta, estão em órbita. Esses satélites enviam informações de rádio, tá? Enviam informações de rádio. As estações terrestres monitoram e controlam o funcionamento dos satélites. Então existem estações, grandes antenas, aparatos, né, instrumentos técnicos, né, que monitoram esses satélites, como se fosse assim, como se fosse um girassol, onde os satélites vão, eles vão monitorando. E a partir de estações aqui na Terra, sabe a saúde, as condições que o satélite está lá em cima, tá? Se ele tem algum problema, se está com algo, aí aciona os outros satélites, tá? Então existem as estações terrestres. Essas estações terrestres, elas são importantes porque elas mantêm o sistema, né, dos satélites que estão em órbita funcionando, né? Então é uma espécie de espião, uma espécie de espionagem nesse processo todo, tá? Por fim, você tem os aparelhos. Os aparelhos podem estar acoplados num celular, pode estar acoplados num smartphone, né? Pode estar acoplados ou o próprio aparelho de GPS mesmo, propriamente dito. Então existem os aparelhos que captam os sinais enviados por esses satélites. Essas informações conseguem calcular a posição que eles estão. E aí inclui latitude, longitude e altitude. É o que nós chamamos de trilateração 3D. Né? Então você consegue ter a posição a partir de 3 elementos: latitude, longitude e altitude. Então por isso que o GPS fornece a sua localização e a altitude do terreno onde você está em relação ao nível do mar, por exemplo. Tá? Então fornece uma informação praticamente completa, tá? Então você tem esses 3 elementos, elementos que formam o sistema de GPS. Primeiro, os satélites que enviam ondas de rádio. Depois, as antenas espalhadas
né, que são as estações terrestres. Essas antenas monitoram a situação do satélite, se ele está com problema, se está emitindo sinal corretamente e tudo mais. Então mantém o sistema. E por fim, você tem os aparelhos, que ao ligar o aparelho, você tem acesso às informações, né? Então, essa é uma perfeição, ou seja, praticamente de metros ou centímetros a margem de erro de uma localização. Então você pode, ao obter esses dados da superfície terrestre, a localização e as coordenadas, então é feito os satélites artificiais que estão lá, eles funcionam como se fosse a Lua. Lembra quando eu expliquei para vocês sobre os astros? Então tem a Lua, se orientava pela Lua, pelo Sol. Hoje o homem envia instrumentos, que são satélites, para cumprir o mesmo papel, né? De ajudar a orientar-se, a localizar-se aqui na superfície terrestre, tá? Então, essa tecnologia, chamada de tecnologia de GPS, é extremamente importante e extremamente útil. A gente poderia dizer que não tem como a gente hoje viver sem essa tecnologia para o dia a dia, na verdade, correto? Então, pessoal, vamos ver aí o que podemos estar discutindo e tirando de dúvida com vocês aí sobre GPS.